Hi guys! Olá pessoal, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, meu nome é Bruno Melo e eu sou professor de inglês. Bom, hoje eu vou dar continuidade à nossa primeira aula, hoje é a aula número 2, sobre inglês básico, né? Qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é ajudar você que estuda sozinho, ou que não tem dinheiro para pagar um curso, ou que simplesmente quer aprender inglês antes mesmo de começar um curso. Às vezes, né, você está em dúvida sobre qual curso começar, está procurando ainda no mercado, mas já quer começar a estudar. A ideia desse material aqui é justamente te prover a base, tudo que você precisa de basicão para começar a estudar o inglês. E claro, é sempre válido você estudar a mais, é sempre válido você estudar além daquilo que eu vou te mostrar aqui. O que eu vou te mostrar é bem superficial, é o basicão, é uma direção para você poder buscar mais conhecimento, para você saber qual lugar você deve ir. Bom, na aula passada eu falei de 5W, 1H, que são as perguntas mais basiconas do inglês, né? Não só do inglês, mas da maioria das línguas. O que acontece? Quando alguma coisa acontece, nós nos perguntamos o que, quando, onde, como é que foi que aconteceu. Bom, hoje nós vamos começar a formar frases simples, ok? A começar pelo present continuous. Lembrando a você, antes de começar essa aula, muito importante, caderno em mãos, né? Seu caderno em mãos, caneta. Idealmente, gente, esteja num lugar, né, que você possa se concentrar, que você não tenha distrações, de preferência com fone de ouvido, porque assim você consegue estudar melhor. Eu entendo que tem pessoas que estudam no entretempo entre alguma atividade e outra, né, nesse gap entre uma atividade e outra. Mas, se possível, sempre que possível, retorne à aula, revise, porque apesar de ser um conteúdo um pouco mais superficial, digamos assim, eu não me aprofundar muito, você sempre vai aprender alguma coisa nova, tá? Apesar do conteúdo ser o mesmo. Então, vale a pena você revisar, pesquisar em outras fontes, exercícios e tudo mais, tá? A ideia aqui é simplificar a matéria para você. Lembre-se também de repetir, É muito importante, gente, vocês repetirem a pronúncia para se familiarizarem com os sons, especialmente as pessoas que não têm contato com a língua todos os dias, você que não tem hábito de ouvir músicas em inglês ou assistir filmes em inglês, né? É muito importante fazer esse exercício, né, de repetição, ok? Então vamos comigo. Present continuous. Bom, o que é o present continuous, né? Ou present progressive? Em alguns outros materiais você pode achar com um desses dois nomes, né? Basicamente, é para falar daquilo que eu estou fazendo agora, né? Então, actions at the moment of speech. Vamos lá comigo. Actions at the moment of speech. Ou seja, são as ações no momento da fala. Focus on now, ou seja, o foco é no agora, né? Naquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou comendo, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou olhando, aonde eu estou andando. Então, continuous vai dar essa ideia, indo, ando para o português, né? No português eu tenho 3 terminações. Para o inglês é muito mais fácil, eu só vou ter o ing. Então é muito molezinha, né? Então vamos lá, o verb to be, aquele carinha que você estudou 10 mil vezes na escola, né? O que é o verb to be? Ser ou estar, né? Anota aí, é importante. O que é o verb to be? É o verbo ser ou estar. Então, eu sou o Bruno, I am Bruno. Eu sou um professor, I am a teacher. Eu estou sentado, né? I'm sitting down, ou seja, estou sentado aqui na minha cadeira, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? De como se usar essa construção daquilo que eu estou fazendo. I'm a teacher. I am teaching. Lembre-se de repetir, hein? I'm a teacher. I'm teaching. You are a good student. You are students. You are learning. You are a student. You are students. You are learning. He's a good person. He is a good person. He's helping the old lady. He is helping the old lady. She's a maniac. Maniac on the floor. Essa é uma música. She's a maniac on the floor. She's dancing wildly. Então, devagarzinho para vocês compreenderem. Se tiver dificuldade, pausa,
volta, repete, tá? É importante fazer esse exercício aí de repetição, ok? Então, she's a maniac on the floor. She's dancing wildly. She is dancing wildly. It is a dog. It is barking. It's a dog. It's barking. It is love. It is love. Não é bem assim, mas tudo bem. It's love. It is aching. It's aching. We are good. We are good. We're good. We are training for these situations. We're training for these situations. They're lost. They're too young for big cities. They're lost. They're too young for big cities. Então vamos lá, pessoal. Aqui são apenas alguns exemplos de como formar esse indo, endo, ando, né? Vamos dar uma olhada aqui. I'm a teacher, como a gente já falou, eu sou um professor. I'm teaching, estou ensinando. Então, teaching, teach como verbo é ensinar, né? Teacher, com R no final, professor, é a profissão, né? You are a student, ou seja, você é um aluno. You are students, vocês são alunos. Bom, um lembrete aqui. You are, no inglês, é a mesma coisa para o singular e para o plural, tá? Então, no português eu digo você é, vocês são. No inglês eu vou ter uma forma só. You are, você é. You are, vocês são. Bruno, como é que eu diferencio um do outro? Pelo contexto. Se eu falar assim, ó, you are a student or a student. Você é um aluno, né? Então aqui é um artigo indefinido, já está te numerando que é um singular. No outro, your students. Olha o Szinho ali no final. Então, automaticamente sei que está no plural. Ok? Capite? You're learning. Então, ali na última frase, o que eu tenho? Vocês estão aprendendo. Então, molezinha, né? Verb to be e o próximo verbo principal com ing no final, né? She's a maniac on the floor. She's dancing wildly. Ou seja, ela é uma maníaca na pista, né? Na pista de dança. Floor pode ser chão, mas também pode ser a pista de dança. She's dancing wildly. Ou seja, ela está dançando, né, selvagemmente. Ela está dançando com muita energia, né? It is a dog. Ou seja, é um cachorro. Podem ver ali que o verbo to be está sempre presente, né? Ó, it is a dog. Ou seja, é um cachorro. Certo? It's a dog, it's barking, it is love, it's aching. Ou seja, é um cachorro, ele está latindo. Lembrando, gente, que eu uso it para coisas, para animais, para sentimentos, né? Qualquer substantivo que não seja eu, ou que não seja ele ou ela, um nome próprio, por exemplo, Márcio, Mário, André, ou Joana, Sueli, fulana, enfim. Eu não vou usar o he, não vou usar o she, eu vou usar o it para animais, ok? Tem exceções. Se o cachorrinho, se o animalzinho já é parte da família, você vai ouvir as pessoas usando he ou she para animal, não tem problema, tá? Então vamos lá. We're good. We're training for these situations. Ou seja, nós estamos bem. Nós estamos treinando para essas situações. Tá? Mais uma vez, o verbo to be ali, we are, nós somos, ou estamos, e o good, bem, bom. We are training, ou seja, nós estamos treinando para essas situações. They're lost. Eles estão perdidos, ou elas estão perdidas, né? They're too young for big cities, ou seja, eles são muito novos para cidades grandes. Aqui eu não botei com ing, né? Erro meu, mas veremos muito mais exemplos à frente, ok? Então aqui é só para você ter um overview, só para você ter uma visão geral de como funciona, né? Então aqui, como que funciona, qual que é a fórmula, digamos assim, para a criação desse tipo de sentença? É só olhar ali a estrutura geral. A estrutura geral dele é o sujeito, né? I, you, he, she, it, fulano, ciclano, beltrano, André, Márcio, Mário, Leandro, Raquel, Joana, Camila, whatever. Subject é alguém que performa a ação, né? Verb to be, ou seja, o verbo ser ou estar, de acordo com essa pessoa que está ali. Então, se eu estou falando de mim, é I am. E se for você ou vocês, you are. E se for
ele, he is, se for ela, she is, e assim sucessivamente. Né? E o main verb, o que é o main verb? É o verbo principal, é a ação em si. Né? A pessoa está fazendo o quê? Ela está bebendo, ela está comendo, ela está andando, ela está prestando atenção, enfim. Aí você vai botar o verbo, né? Comer, beber, andar, caminhar, sonhar, mais o ing. E depois o restante, que é o complemento, né? Que ele está como object, ou seja, se você age sobre algo ou alguém, correto? Então você tem subject, action, or verb, e object, ou seja, você tem sujeito, o verbo e o objeto, que sofre esse verbo, que sofre essa ação, ok? Revisãozinha básica aí de gramática. Então eu tenho aqui um exemplo, como sempre eu gosto de botar GIFs que tenham movimento, né, labial, para que vocês possam acompanhar aí. Então, como ela tá dizendo aqui, ó, I'm paying attention, tá bem brava, né, tá bem alterada, digamos assim, né, exaltada. Então, ó, I am paying attention. Vocês podem ver pela articulação dela. I am paying attention. Então, bacana. Nós vamos aí para alguns outros exemplos. Então, como que eu formo frases? Tem três formas de frases que eu posso formular. Eu posso formular frases na afirmativa, posso formular frases na negativa, posso negar coisas, e eu posso perguntar coisas, ou seja, interrogativa. Vamos começar pela afirmativa. Afirmativa, molezinha, é só seguir essa formulazinha aqui que eu coloquei, sem mais delongas. Então vamos por os exemplos. Vou ler 2 vezes, em velocidades diferentes. Você pausa, repete, anote as palavras novas, pesquisem as palavras novas, ok? Então vamos lá. We're leaving now. Thanks for the company. We are leaving now. Thanks for the company. You are bleeding. Let me check it. You're bleeding. Let me check it. They are trying to stay alive. Pessoal, tô com a voz meio ruim, porque estou com a garganta inflamada, tá? Me perdoem por qualquer falha técnica aí. Minha querida editora de vídeo também, tá? Vamos voltar aqui à linha de raciocínio. Então, para fazer as afirmativas é muito fácil, é só nós seguirmos aquela formulazinha que está descrita lá em cima no slide anterior, né? Sujeito, verb to be, verbo principal com ing, mais o objeto sem muitas dificuldades, né? Então aqui eu tenho, ó, we're leaving now. Thanks for the company. You're bleeding. Let me check it. They're trying to stay alive. I'm dancing in the rain. Né? Referência aí ao clássico I'm singing in the rain. I'm walking in the rain. I'm going downtown. Do you want something from there? Do you want something from there? Então, o que eu tenho aqui? Traduzindo agora, mas sugiro que vocês pausem. Vai lá, busca você mesmo no dicionário as palavras novas. Por quê, professor? Se você vai me dar a resposta. Porque a chance de você relembrar, a chance de você memorizar essas palavras é muito maior, né? Eu vou passar aqui a tradução para vocês terem certeza que tá certinho e tudo mais. Então, we're leaving now. Nós estamos indo embora agora, estamos saindo. Thanks for the company. Obrigado pela companhia. You're bleeding. Let me check it. Você está sangrando, deixa eu dar uma olhada. They're trying to stay alive. Eles estão tentando sobreviver, eles estão tentando se manter vivos. I'm dancing in the rain. Eu estou dançando na chuva. Né? Assim como ali no filme, sing é cantar, então eu tenho... É isso aí. I'm going downtown. Do you want something from there? Ou seja, eu estou indo para o centro da cidade. Você quer alguma coisa de lá? Tem tudo bem, pessoal? Afirmativas, simples, tal, tal, tal. Né? Verb to be, ing, molezinha. Agora, para negativas também é molezinha. É só ter o verb to be, o not e mais o ing, o verbo principal com ing. E aí tá tudo resolvido, é só botar o not. Só colocar o not ali na frente e tá tudo certo. Então, ó, we're not leaving now. Thanks for the company. Ou seja, nós não estamos indo embora agora. Obrigado pela companhia. Obrigado por continuar aqui. Tá? You're not bleeding. Let me check it.
Ué, você não tá sangrando. Deixa eu dar uma olhada. Às vezes a pessoa se machuca, era pra estar sangrando, mas não está e você fica preocupado. Opa, era pra você estar sangrando, deixa eu dar uma olhada. Hã? They're not trying to stay alive. Ou seja, eles não estão tentando sobreviver, eles não estão tentando ficar vivos. Eles devem estar fazendo alguma coisa contra a própria vida, certo? I'm not dancing in the rain. Eu não vou dançar, eu não estou dançando na chuva. Aqui pode até assumir uma conotação do futuro, né? Esse I'm not doing, I'm not going. No futuro, quer dizer, na língua inglesa pode ser usado para o futuro quando você se recusa a fazer alguma coisa. Por exemplo, alguém te obriga a fazer uma viagem, né? Ah, que chato. Mas para um lugar que você não goste, que você não queira. Fala, não, vamos lá, vai ser legal. Você tem que ir. I'm not going. Eu não vou. Né? Então, I'm not going downtown. Eu não estou indo para o centro da cidade. Você quer alguma coisa de lá? Não estou indo. Porque você queria algo de lá? Do you want something from there? Então, como eu falei, ali embaixo nesse GIF, nós temos o mesmo contexto que eu acabei de explicar agora, né? Nós temos aí o personagem principal do seriado falando, não vou fazer isso, né? I'm not doing this. Não, eu não vou aceitar, não vou fazer isso. Entendeu? I'm not doing this. Então, molezinha na negativa, tem o sujeito, verb to be, então I am. Mas o not, I am not. E mais o verbo principal, por exemplo, eat. I am not eat. Com ing, I am not eating. E aí, bota algum complemento. I'm not eating cucumber. Detesto cucumber, detesto pepino. Então, I'm not eating cucumber. Não estou comendo, não vou comer pepino, ok? E por último, porém não menos importante, né? Nós temos as formas interrogativas, né? As formas de perguntas. Então, como que a gente faz a interrogativa? Molezinha, lembra que na aula passada eu expliquei o princípio de inverter a posição do sujeito com o verbo, né? Mesma coisa. Então, eu não tenho I am, sujeito, e o verbo to be. É só inverter. Am I? Então, mesma coisa para os outros pronomes, para as outras pessoas e para os outros verbos, né? Respectivos. Então, aqui eu tenho Are we leaving now? Então, we are leaving. Nós estamos indo, né? Afirmando. We are. Eu mudo de posição. Are we? Simples assim. Are we leaving now? I'm hungry. Ou seja, nós já estamos indo? Já estamos indo embora? Eu tô com fome, né? Ou seja, eu tô apressando alguém. Are you bleeding? Are you bleeding? Let me check it. Você tá sangrando? Deixa eu dar uma olhada. Ali eu tô perguntando, é diferente das outras vezes que eu afirmei e neguei. Então, are they trying to convince you? Are they trying to convince you? Is she dancing in the rain? Is she dancing in the rain? Is he going downtown? Can I ask him for a ride? Detalhe que eu esqueci ali, tá? Um for. Ask for. É pedir, solicitar. Né? Se botar só o ask, significa perguntar. Então, fica errado aqui. Errinho do teacher. Is he going downtown? Can I ask him for a ride? Ou seja, eu posso pedir uma carona? Ele está indo para o centro? Posso pedir uma carona? Né? Is she dancing in the rain? Are they trying to convince you? Ok, pessoal? E ali, what are you talking about? Né? Han Solo, para quem conhece, what are you talking about? Você seguir o ritmo da fala dele, vocês vão estar falando certo, né? What you're talking about? What you're talking about? E assim por diante. Bom, mais alguns exercícios aí para vocês, galera, né? Mais exemplos. Eu deixo aqui sempre ao final da aula esses links para vocês observarem em músicas, em seriados, em outros sites, em outras fontes, essa mesma estrutura, para vocês tentarem identificar. Qual que é o propósito disso? Você acostumar seu cérebro a ver dessa forma. A olhar aquilo ali, aquele formato de frase, digamos assim, e não ter que ficar traduzindo palavra por palavra, né? Pelo formato da frase, bom, você já sabia do que se trata. Então, todos esses links aqui, em algum momento, né, da fala aqui dos personagens ou do verso da música, vai ter uma estrutura dessas aí, tá? De present continuous. E aí cabe a você fazer esse exercício, fazer essa prática de
tentar identificar, anotar no caderno as frases que você achar no Present Continuous, tá? É um exercício muito bom, especialmente, repito, para aquelas pessoas que não têm contato com a língua inglesa todos os dias. Se você não trabalha com gringo, não consegue falar com gringo, mas quer estudar, né? Você ainda não tem essa segurança, às vezes, de falar com alguém, ou não tem simplesmente a oportunidade de falar com alguém que fale inglês, né? Para poder errar e se corrigir, e praticar e melhorar, tá aqui um exercício ótimo para você performar sozinho, sozinha, no conforto da sua casa, basta o celular, uma conexão boa com a internet, né? E papel, caneta, fazer a transcrição, tá? É a maneira mais simples de você fazer, existem outras formas, existem aplicativos para você praticar, existem aplicativos com texto, existem aplicativos com podcast, mas, gente, essa daqui é a maneira mais simples, muito antes de existirem aplicativos e, enfim, milhões de vídeos no YouTube. Existem essas técnicas que são milenares e que sempre funcionaram, tá? Cabe ao aluno sentar e fazer e estudar, ok? Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido produtiva, tenha sido boa. Espero vê-los na próxima aula falando de Present Simple, né? Thanks, remember to like and subscribe. Muito obrigado. Lembre-se de dar um ok aí, um joinha e de se inscrever no canal para ajudar a circular mais, né? Para poder para que mais pessoas sejam alcançadas com esse material. Muita gente quer aprender inglês, não sabe por onde começar. Então tá aqui, de repente, um primeiro contato, né? Uma primeira porta para você, tá bom? Bye bye, see ya!